Olá, gente! Voltamos para mais um episódio do Delas para Elas com a doutora Clarice Casale, proctologista, e agora ela vai quebrar tabus. Vai falar sobre sexo anal. Conte, minha amiga. Como é que funciona? Assim, o que eu vejo na minha prática é muito comum as pacientes não saberem, pacientes que têm infecção urinária de repetição, sabem que tem que fazer xixi, que tem que lavar, mas elas têm muita vergonha, mas de não realizar penetração vaginal depois da penetração anal. Fazer sempre com o uso de preservativos. Não tem como essa contaminação cruzada ali, não é possível, né? É uma grande fonte de infecção urinária e de infecção ginecológica, né, em geral. Então, depois da relação anal, tem que trocar o preservativo, que é o ideal. Importante, né? E se não usou preservativo, tem que parar tudo e lavar para começar de novo. Não pode ir ali nos dois lugares sem ter feito essa higienização e essa troca, não, porque vai ter problemas sérios mesmo. Então precisa realmente mudar aí essa postura. Queixas, dúvidas. Relação anal gera incontinência fecal? Não gera incontinência fecal. Não tem nenhum trabalho mostrando que a relação anal vai causar uma lesão de musculatura. É óbvio que a gente está falando de uma relação consentida, né? Com relaxamento. Tá falando com relaxamento, a gente não está falando de introdução de outros brinquedos, digamos assim. Então a gente está falando de uma relação consentida, pênis-ânus, que a princípio não teria nenhum tipo de lesão de musculatura, não. Usar anestésicos? Contraindicado. Porque justamente assim, a dor vai ser a trava de que alguma coisa não está saindo como deveria. E quando você tem a relação lubrificando com anestésico, você deixa de ter essa percepção. Então, na verdade, a relação anal é para ela ser prazerosa, né? Para ambos, não só para o homem, né? Então, se ela não está sendo prazerosa por algum motivo, não tem por que ela está acontecendo. E aí, se a gente vai usar um anestésico para ter essa relação, é porque está machucando. E se está machucando, alguma coisa está errada. Pode estar fazendo uma fissura, pode estar realmente machucando a musculatura. E aí, se a gente perde isso, aí sim a gente pode ter problemas com a relação. E pacientes, as mulheres fazem preventivo sempre para ver se tem um HPV no colo do útero. Pacientes que têm relação anal, tem indicação de fazer preventivo anal, igual os homens? Então, na verdade, essa recomendação só por ter a relação anal não existe formalmente. O que existe de recomendação é pesquisa de infecção sexualmente transmissível. Então, todo mundo que tem relação anal sem preservativo precisa pesquisar clamídia, gonorreia e STs, que acaba que nós mulheres pesquisamos na própria coleta lá do preventivo, que coleta tudo de uma vez. Então, automaticamente a gente faz isso no colo do útero. Se você tem relação anal, precisa coletar isso no ânus, porque muitas vezes essas infecções, principalmente a clamídia, acabam causando tão pouco sintoma ou nenhum que ela passa desapercebido. E aí ela fica ali no colo do útero, no canal anal, e aí pode até, por uma transmissão do próprio parceiro numa outra relação no colo do útero, causar uma infecção ginecológica e até em algum momento causar uma infecção no reto e no canal anal mesmo, com uma retite ou uma proctite, que podem até vir a ser graves a longo prazo. Mas falando do HPV especificamente, não teria essa recomendação. Eu particularmente colho num protocolo que se baseia no histórico ginecológico dessa mulher. Então, se a mulher tem um preventivo ginecológico alterado, com uma lesão de alto grau, antigamente que a gente falava NIC3, NIC2, NIC3, que hoje em dia a gente fala só alto grau, ela tem uma indicação sim de colher do ânus, mesmo que não tenha relação anal. Porque o HPV pode estar lá dentro mesmo sem relação anal.
Na verdade, ele não implanta exatamente onde encostou. Ali, como a região é toda muito próxima, ele pode estar presente dentro do canal anal sem ter tido penetração, sem ter tido relação anal. E aí, quando a gente pensar o contrário, mas então será que essa mulher que tem um histórico de HPV, ela também pode ter o HPV no ânus? Sim, pode. E se ela tem penetração, isso aumenta um pouco o risco. Por isso, eu acredito que essa sua pergunta, né? Sim, realmente, uma mulher que tem relação anal, ela tem um risco aumentado de ter o HPV no canal anal, mas não obrigatoriamente isso vai aumentar o risco para o câncer de ânus, entendeu? Entendi. O câncer de ânus é um câncer muito raro na população. Ele está presente em alguns grupos específicos e esses grupos precisam coletar. Então, pessoas vivendo com HIV que tenham relação anal, imunossuprimidos, transplantados, e essas mulheres com preventivo ginecológico alterado, com lesão de alto grau, câncer de colo de útero, câncer de vulva e de vagina, precisam coletar mesmo que não tenham relação anal. Entendeu? Entendi. Isso é uma coisa que não é tão falada, né? Não é falado assim. Por algumas razões, pelo fato do câncer não ser tão prevalente, não é tão comum realmente, e também porque a gente não tem muitos especialistas capacitados a fazer essa investigação, entendeu? Então, se a gente tem também uma recomendação que é você colhe o preventivo anal se você consegue acompanhar e investigar esse paciente. Porque se esse preventivo anal vem alterado, ele tem que fazer, ele ou ela, né, fazer uma colposcopia anal, igual a colposcopia ginecológica. Se você não consegue oferecer para esse paciente a colposcopia, você nem deve colher o preventivo. E aí a gente acaba fazendo um rastreamento ruim, que dá tudo certo porque é um câncer raro, mas é um câncer que a gente também poderia ter uma prevenção mais eficaz, aí pensando como o câncer de intestino, né? A gente conseguiria detectar precoce, a gente conseguiria evitar tratando essa lesão pré-maligna se fizesse o preventivo anal e a colposcopia de todo mundo, né? Só que a gente não tem condições de oferecer isso para a população, acaba que a gente restringe para os grupos que esse câncer é mais frequente. Amiga, você acha que a gente esqueceu de falar em todos os nossos episódios de alguma coisa relacionada à proctologia? Não, acho que falamos de tudo, mas se ficar alguma dúvida também, podem mandar as perguntas por aqui, podem também me procurar lá pelo Instagram, @doutora Clarice Casale, também tem um canal no YouTube, Proctologia pra você, e aí a gente consegue tirar as dúvidas que tenham ficado. Amiga, muito obrigada, gente. Se vocês gostaram do conteúdo, não deixem de seguir o canal, não deixem de seguir a doutora Clarice, ela tem um canal tanto no YouTube quanto no Instagram muito legal, com muita informação, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Beijo, obrigada.